esteja convosco. Amém. Retornamos ao nosso estudo bíblico do Gênesis ao Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 17 de 1 Samuel. No nosso conteúdo anterior, falamos sobre os desafios de Saul ao exército de Israel, que por 40 dias, ininterruptamente, todas as tardes e manhãs seguintes, ele usava desafiar o exército de Israel com blasfêmia, chamando um homem que tivesse coragem e que pudesse duelar com ele, e o vencedor seria o maioral, o afamado. Nesse conteúdo, estaremos analisando a ação que acontece nesse período de desafio. Golias permaneceu por 40 dias desafiando Israel. Davi, ele ia a Belém e voltava periodicamente, e a sua vida foi assim, até que permaneceu com o exército de Israel como guerreiro de Saul. Então, Davi tinha responsabilidade com as ovelhas de seu pai Jessé e responsabilidade na corte. Então, percebe-se que Davi fez uma espécie de um caminho, ou um caminheiro, uma trilha de ida e vinda, de Belém até onde Saul peregrinava, desafiando e guerreando com os seus inimigos, principalmente os filisteus. Nesse nosso conteúdo, estaremos, portanto, lendo, estudando os acontecimentos nesse período de 40 dias, o que estava acontecendo principalmente na família de Davi, em Belém. Porque aqui em Elar, já sabemos que os exércitos filisteus e Israel estavam enfileirados para o combate. Convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 17 de 1 Samuel, versículos 12 ao 15 e os versículos 17 ao 19. É interessante como Jessé, ele alimenta os seus filhos, se preocupa com a alimentação dos guerreiros. E aí ele dá a Davi a incumbência de levar alimentos para os seus filhos, e ele, que já estava idoso, já bem velho, ele então responsabiliza a Davi levar essa comida aos seus 3 irmãos no exército e requer convicções, provas de que os filhos estavam bem, estavam alimentados, estavam vivos.
estavam tranquilos em um momento de combate, em um momento em que a vida deles estavam em perigo. Mas vamos ao texto sagrado, à palavra de Deus. O versículo de número 15 do capítulo 17, a Bíblia diz: Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Aqui vimos que Davi, embora ele prestava esses serviços à corte, ele voltava para tomar conta do rebanho, das ovelhas de Jessé. Ele era o filho caçula, o filho pastor da família. 3 irmãos estavam alistados no exército de Saul. E assim dizendo, a gente entende que a posição de Davi, seus compromissos na corte era ocasional. Quando Saul passava mal com seus tormentos, Davi era convocado imediatamente para tocar a harpa e trazer calma, paz, tranquilidade mental ao soberano. No versículo de número 18, vimos como Jessé, o velho Jessé, se preocupava com a alimentação dos seus filhos, do exército, e assim ele prepara para mandar alimentos através de Davi. Versículo de número 18, a Bíblia diz assim: Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Versículo 18. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Glória a Deus. A preocupação de Jessé com a alimentação das tropas dos seus 3 filhos, Abinadab, Samar e Eliabe, mostra que ele sabia que um exército mal alimentado não tem possibilidade de vencer batalha. Um exército desafiado por um homem gigante, a espécie de Golias, se não estiver bem alimentado, não tem condições de vencer uma batalha. E Jessé se preocupa, portanto, com o abastecimento do exército. Um povo faminto, um exército faminto, não vence absolutamente ninguém. E isso deixou Jessé muito preocupado, que responsabilizou a Davi e exigiu provas, porque o alimento é importante. Olha, se nós trazermos
isto para o campo espiritual. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 2, está escrito: desejai como crianças recém-nascidas o leite espiritual não falsificado, para que por ele vades crescendo. A criança necessita do leite materno da mãe por uns períodos para ficar bem forte. Se nós, como cristãos, não nos alimentarmos da palavra de Deus, podemos entrar em estado de inanição espiritual e perder as nossas batalhas espirituais que travamos praticamente todos os dias. Por isso nós devemos buscar a palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. E somente uma igreja bem alimentada, bem forte, nutrida, é capaz de vencer seus inimigos mais ferrenhos, que enfrentamos todos os dias, todos os momentos. E eu venho dizendo a vocês que a nossa peleja não é física. A nossa peleja renhida é interna, é espiritual. E o alimento necessário que precisamos é a palavra de Deus. Está lá na Bíblia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus passou 40 dias em jejum e oração. E Satanás percebeu que um homem não bem alimentado fisicamente seria uma presa fácil. Então Satanás disse: agora é a minha oportunidade. Ele está sedento e faminto, 40 dias sem comer, sem beber. Vou derrotá-lo, este Jesus de Nazaré. E o idiota, o burro, a besta quadrada, foi lá para o deserto da tentação, e você já conhece a história. Jesus estava alimentado como nunca, espiritualmente falando. E você sabe o resultado. Botou Satanás no lugar dele. Venceu o diabo através da palavra de Deus. Então, coma, meu amado irmão, a palavra de Deus. Um crente bem alimentado, que conhece as Escrituras, ninguém dobra ele. Nem os testemunhas de Jeová, nem os adventistas, nem os mormons, nem qualquer outra seita herética que tenta convencê-los a pessoa embaralhando a sua mente com suas heresias, porque você está bem alimentado e preparado com a palavra de Deus. E Jessé, no sentido físico, sabia muito bem que seus filhos e o exército faminto seriam uma presa muito bem fácil para Golias. E por isso ele se preocupa com a alimentação das tropas. E conforme nós vimos aqui no versículo, ele disse para Davi: você leve esses alimentos e me traga provas. Me traga algo que de fato eu fique em paz, tranquilo de que o exército de Deus está bem alimentado. É evidente que ele estava mandando ali para o quartel-general, e acredito que, como Jessé, levando para seus filhos o alimento e para
os maiorais de guerra ali no quartel, cada um daqueles soldados que tinham suas famílias também recebiam os alimentos temporários para manter o exército alimentado. Veja como estão seus irmãos e traga-me algum objeto, alguma forma de garantia. Versículo 18. Eles davam a Davi alguma garantia para que levasse ao seu pai Jessé. E assim Jessé ficava consciente e tranquilo de que seus filhos estavam nutridos, pronto para a guerra, para destruir o inimigo. E enquanto isso, lá no meio do campo, a besta, o tanque de guerra filisteu, Golias, sempre desafiando ininterruptamente o exército de Israel. E Davi, nesse vai e vem, tem notícias dos acontecimentos ali. E quando ele tem informação do que se passa o exército acovardado, com medo de enfrentar uma batalha, ele termina sabendo de que Israel estava com medo porque estava sendo desafiado pelo gigante Golias e ninguém, nem mesmo Saul, que era o mais alto de todos eles, tinha coragem de enfrentá-lo, estava com medo. Conforme nós vamos analisar posteriormente. A batalha está prestes a estourar. E o versículo de número 19, a Bíblia diz assim: eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Então você leve esses alimentos e me traga algum objeto como uma prova, como uma testemunha de que meus filhos e os capitães estão bem e estão bem alimentados. Tá bom, pai. Farei conforme o seu mandado. É claro que até então o exército de Israel ainda não havia confrontado o exército filisteu. Primeiro, eles esperavam por um duelo, que dois guerreiros, os melhores de ambos os exércitos, pudessem lutar, e assim venceria o melhor, e evitaria matanças, evitaria morticínios, e também o desperdício de armas. E por isso era necessário o duelo, conforme já falamos isto aqui. Mas a batalha estava evidentemente prestes a acontecer. Em o nosso próximo conteúdo, estaremos analisando, portanto, a reação dos irmãos de Davi, quando aparece ali, pela primeira vez, no acampamento de Israel, Davi puxando os animais, bem tranquilo, trazendo o alimento para as tropas. Que você esteja bem alimentado, meu irmão. Que você, meu caro pastor, se preocupe com a alimentação do seu rebanho. Não deixe mercenários envenenar a panela. Não deixe a igreja entrar em estado de inanição espiritual com alimentos falsificados.
Mas como o apóstolo São Pedro orientou aqui, dê um alimento sólido, um alimento de acordo com a faixa etária da sua igreja, do seu rebanho, e mantenha ela alimentada, porque as heresias, os falsos profetas, está aí por toda parte, engolindo a todos como um buraco negro no espaço sideral. Não tem dó de ninguém. Alimente o rebanho, ministre a palavra. Não se preocupe com a tua vida financeira, pois muitos estão nos púlpitos das igrejas como mercenários. Se preocupam apenas em fortalecer as suas economias, arrecadando de todo modo, de todo jeito, de todas as formas. Eles querem cada vez mais me dar. E a igreja está morrendo em estado de inanição espiritual, porque tiraram dela a verdade da palavra de Deus por heresias, por coisas que levam a igreja a olhar somente para as coisas dessa terra. Enquanto Jesus disse: ajuntai tesouros no céu. Lá no céu é o banco, o lugar certo de você fazer os seus depósitos diários, meu irmão. Não em barriga de pastores avarentos que vivem na igreja apenas para satisfazer o seu luxo. E por isso o velho Jessé estava de fato preocupado com a alimentação do exército. Um exército alimentado, um exército forte, é capaz de vencer qualquer batalha. Em o nosso próximo conteúdo, portanto, estaremos analisando a reação dos irmãos de Davi quando os mesmos observam Davi ali no meio das tropas, curioso, procurando entender o que estava acontecendo e conversando com os soldados ali acampados. E os soldados começam então a contar para Davi o que estava se passando e a razão daquele gigante lá no meio do campo bradando e desafiando o exército de Deus. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.